Acho que vocês vão ter que autorizar aí. Vocês sempre vão me ouvir primeiro, defendendo a igreja local. Sempre, sempre. Eu acredito que a igreja local é um propósito de Deus aqui nessa terra, tá? Segundo, vocês sempre vão me ouvir dizendo que vocês priorizem a igreja local a qualquer outro ministério, tá? O que não quer dizer que você não possa, por exemplo, fazer como a Carol fez. A Carol teve seus compromissos na igreja, depois que finalizou os seus compromissos, correu para poder participar. Claro, aí é uma coisa, mas vocês não vão me ouvir dizendo, olha, não vá para a igreja, ou não vá para o discipulado, ou não vá para poder vir para cá, jamais. Até porque eu sou pastor de igreja local, e eu não gostaria que os meus membros estivessem em outros lugares que não na igreja, podendo estar na igreja, porque eu também entendo que pessoas estão trabalhando, pessoas estão enfermas e não podem ir para a igreja, mas a prioridade é a igreja local, tá? Só para a gente abrir esse parêntese, mas, por outro lado, eu não consigo um dia para estar todo mundo ao mesmo tempo. Infelizmente não, embora gostaria que fosse possível, tá? Eu pensei em tirarmos aqui algum tempo para a gente conversar sobre a comunicação no reino de Deus. O que é isso, pastor? É como a gente ministra as nossas aulas, como a gente usar a oratória para ministrar as nossas aulas com mais eficácia, tá? Eu vou explicar o porquê que essa ideia surgiu. Eu estou estudando sobre oratória para pregadores. Fui contratado, fui convidado, né, por uma faculdade, por um seminário no Pernambuco, para criar uma disciplina de oratória para pregadores. Quando eu estava estudando, a minha cabeça não para de pensar em escola bíblica, é EBD 100%. Então, eu comecei a estudar e visualizando, caramba, isso aqui dá muito certo para professores, isso aqui funciona muito para professoras. E aí eu comecei a idealizar um módulo sobre oratória para a escola bíblica, talvez 3, 4 aulas, algo desse tipo. Hoje, eu vou fazer a introdução da oratória para pregadores. Só que, onde tiver pregadores, vocês trazem para professores e professoras de escola bíblica. Ou não. Se você já é um pregador ou deseja ser um pregador, então traz para você também. Não tem problema, tá? O nosso foco é a escola bíblica, mas todos nós também podemos ter o chamado de pregar, né? Nós vamos ter que pregar a palavra de Deus. Então, vocês, em algum momento, podem ser chamados aí para pregar, e aí, claro, não vou dar a ideia da homilética, da exegese, da hermenêutica, até porque a gente não tem tempo para isso, mas a oratória é como você se expressa, como você se movimenta, a sua linguagem corporal, a sua linguagem, a sua voz. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Óbvio que em apenas uma aula eu não vou conseguir explanar tudo, mas a introdução vai ser feita. E eu quero começar esse momento dizendo que eu vou trazer como modelo um pregador, tá? Ele que fez uma grande diferença no reino, que é o Lutero. Martinho Lutero, ele é uma grande referência para os reformadores, ou nem os reformadores no real sentido da palavra, né? Mas no sentido doutrinário da palavra, mas os reformadores que chegaram, inclusive, que a partir dali conseguiram trazer a Bíblia Sagrada à nossa língua, né? Nos permitindo o acesso à Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre. Deixa eu abrir aqui o slide. Eu acho que fica mais legal a gente com o slide, mas se precisar, a gente retorna aqui, tá bom? Estão vendo aí o slide? Oratória e tal. Falem aí, porque eu não estou mais vendo vocês. Perfeito. Beleza. Oratória e pastor João Paulo Quintela. É isso que tem escrito aí? Sim.
Ok, então pronto. Diante disso aí, eu vou trazer a gente aqui para conversar. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre oratória e vai ser uma introdução. E eu começo essa introdução com o primeiro ponto. Oratória para quê? Afinal de contas, para que serve a oratória? Funciona em que sentido? E aí eu começo também fazendo uma pergunta para você. Você sabe qual é a sua missão como pregador? Você que está com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus às pessoas, de ensinar o evangelho para as pessoas. Você sabe exatamente qual é a sua missão enquanto um propagador, um anunciador da palavra de Deus? Primeiro, eu digo para você que nós, como o responsável de anunciar as boas novas, nós precisamos conhecer fielmente a palavra de Deus. Ora, se eu vou apresentar a palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. É extremamente importante que eu tenha esse conhecimento pleno das Sagradas Escrituras. Para quê? Para que eu possa encontrar a melhor maneira de entregar essa mensagem, de compartilhar essa mensagem, tá bom? Nesse curso, né, nessas aulas sobre oratória, você vai encontrar algumas orientações de o que você precisa fazer para aprimorar a comunicação no serviço cristão, no serviço da pregação, no anúncio da palavra de Deus, tá? O meu esforço aqui, a minha dedicação aqui vai ser fazer com que você compreenda algumas técnicas, algumas orientações práticas na arte de pregar, para que você consiga, só baixar aqui, para que você consiga entregar a mensagem com eficácia. Pastor, mas e as doutrinas? Pastor, mas e aquilo que a gente precisa compreender melhor? Pastor, e a igreja A, e a igreja B? Não, esse não é o meu intuito aqui, tá? Tudo isso, questão de doutrina, questão de compreensão, a gente consegue ver em outras disciplinas. Na oratória, não. A ideia da oratória é trazer, como eu falei, orientações técnicas e práticas na arte da pregação, fazendo com que a mensagem seja melhor compreendida, seja bem compreendida e não somente compreendida, mas assimilada, que as pessoas de fato consigam vivenciar aquela mensagem que foi apresentada. Beleza? Então vamos lá. A ideia desse curso é mostrar técnicas na arte da pregação. Aqui eu não vou defender doutrinas ou estilo de pregação. Pastor, mas não seria interessante que o senhor colocasse aí diante da gente a sua posição ou o seu posicionamento em relação ao que certos pastores estão falando aí? Seria importante, mas como a gente tem outras disciplinas que abordam isso, não faz sentido eu ficar aqui trazendo para vocês e repetindo aquilo que outros professores devem falar, tá certo? Então, eu não vou defender doutrinas nem apresentar doutrinas, muito menos defender estilo de pregação. Ah, mas o pregador A, ele prega gritando, o outro prega de forma mais mansa, mais tranquila. Ok, a gente vai ver em relação a essas diferenças que cada qual consegue aproveitar o máximo do seu tempo e do seu ministério, tá? Ah, mas o pregador, ele tem mais teologia, ou tem mais cursos, ou mais recursos do que o outro. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, rapidamente, deixa eu falar uma coisa para ti aqui. O que importa é se o pregador estiver pregando a palavra de Deus e recomendando que o exemplo de Cristo Jesus seja seguido. O
que importa não é simplesmente o que o pregador tem de recursos ou teologias. O que importa é que, quando ele ministra a palavra de Deus, eles levem as pessoas a ouvirem essa palavra na sua íntegra, respeitem essa palavra e decidam seguir os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é o que nós devemos fazer para cumprir a nossa missão enquanto pregadores e pregadoras do Evangelho. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu quero... Olha, se você deseja falar algo, pode ficar à vontade agora, eu já vou abrir com vocês, tá? A Erika falou ainda na igreja, tem áudio aí interrompendo. Opa, então vamos lá. Se você estiver com o áudio aberto, façam o favor de fechar, né? Enquanto eu estou ministrando, para não atrapalhar nesse momento, tá certo? Daqui a pouquinho a gente abre e aí a gente compartilha mais coisas. Então vamos lá, meu povo. Dando sequência aqui, eu vou falar agora e vou citar um exemplo, vou trazer um exemplo aqui muito interessante em relação a essa boa comunicação. Preste atenção, que é sobre isso que nós vamos argumentar durante a aula de hoje, tá? Nesse curso, né, na oratória, a gente apresenta qualidades, virtudes, para que o pregador seja bem-sucedido no púlpito. Então, deixa eu repetir o que eu falei no início. Algumas outras disciplinas vão te dar ferramentas para você fazer uma exposição bíblica eficiente e eficaz. A oratória vai te ajudar a se sair bem enquanto estiver em cima do púlpito. Ou seja, o que você fez antes é uma coisa. Aquilo que você vai fazer naquele momento é um outro, um outro espaço, tá? É uma outra situação. A oratória vai pegar esse conjunto e fazer com que você apresente a sua vida ou apresente a mensagem de forma mais eficiente e eficaz. Deixa eu só pedir para... Tá meio barulhento aqui. Só um pouquinho, por favor. Só um instante para o pessoal, por favor, tá? Só porque eu estou tentando diminuir aqui o volume, o barulho aqui. Só um instantinho, por favor. Vamos lá, voltando aqui. Desculpa. Pronto, eu estava falando que o que nós vamos apresentar são qualidades e virtudes para que o pregador seja bem-sucedido no púlpito. E aí eu encontro em Lutero uma orientação super interessante. Na verdade, é uma orientação objetiva, ela é direta, ela vai exatamente falar aquilo que nós precisamos entender no processo de pregação, tá? Em poucas linhas, ele vai trazer um conselho para que nós, enquanto pregadores e pregadoras, possamos levar a palavra de Deus de uma forma que ela possa ser bastante
bem ou melhor transmitida, tá? Na verdade, eu costumo dizer que é um interessante roteiro para que você, pregador e pregadora, venha refletir e avaliar quais são os atributos que eu estou utilizando, quais são os atributos que eu possuo, quais são os que precisam ser aprimorados, ou até mesmo aqueles que eu preciso conquistar. Eu não tenho ainda, mas eu preciso conquistar. Então, vamos lá. O Lutero, ele vai falar que um pregador, ou todo pregador, na verdade, um bom pregador deve, primeiro, anotem isso, saber ensinar. Precisamos entender que o pregar a palavra de Deus não é simplesmente um exercício de abrir a Bíblia e falar aquilo que vem na cabeça do pregador. Não. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso me debruçar na palavra de Deus. Eu preciso compreender o que o texto diz, aquela velha história. Eu vou ter que ler o texto, eu vou ter que explicar o texto para as pessoas, e eu só vou conseguir explicar o texto se eu conhecer o texto. E se eu conheço o texto e explico o texto, automaticamente eu estou ensinando a palavra de Deus. E, por fim, eu aplico a palavra na vida das pessoas, tá? Então, anotem isso. Todo pregador deve saber ensinar. E aí, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu era mais moço, quando eu era mais novo, quando eu era menino, eu tinha um amigo muito bom pregador. O cara era fera. Era fera. Pregava muito bem. E aí, ele começou a se destacar, se destacar, se destacar, até que a igreja criou um seminário. Pegou esse bom pregador, esse ótimo pregador, jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, e colocou ele para ensinar no seminário. Meus irmãos e minhas irmãs, ele não andou enquanto ensinava. Ele não se ouve bem ensinando num seminário. O que não quer dizer que ele não soubesse ensinar. Deu para entender? Às vezes, você tem o dom de pregar e quer ser um professor. Às vezes, você tem o dom de ensinar e quer ser um pregador. Mas, enquanto pregador, precisa saber ensinar. Não ensinar com aquele dom de mestre, mas ensinar a palavra de Deus enquanto explica e aplica na vida das pessoas, tá? Depois, esse meu amigo voltou a pregar e hoje é pastor em uma bela cidade no estado do Ceará, em uma igreja que está crescendo de forma muito, muito impressionante. Segundo ponto que Lutero fala, além de saber ensinar, o pregador tem que ter uma boa voz. O que não quer dizer que aquele irmão ou irmã que não tem uma voz boa, uma voz legal, uma voz que cative, não possa ser um pregador ou pregadora. Pode sim, até porque a voz ou o uso da voz pode ser tratado, pode ser trabalhado, pode ser treinado, tá? A gente sabe, na época do Lutero, isso não era tão visível, tão palpável, mas hoje é. Uma boa fonoaudióloga ou fonoaudiólogo pode te ajudar na voz. É uma respiração que você precisa melhorar, é uma maneira que você tem que falar, alguns exercícios que você precisa fazer antes de ir para a fala, ou para a palestra, ou para a pregação, tá? Então, é importante ter uma boa voz. Ter uma boa voz não quer dizer voz grave, não quer dizer voz alta, não. Uma boa voz é uma voz que seja agradável e que as pessoas compreendam o que você está falando, ok? O terceiro ponto, ele vai dizer que o pregador precisa ter uma boa memória. Aqui foi o meu calo, porque eu não sou bom de memória. Porém, a partir dos ensinamentos, inclusive da Bíblia Sagrada, eu comecei a fazer esses exercícios. Quer ver uma coisa? Lá em Deuteronômio, Deus vai falar para o povo
no capítulo 6, que eles precisavam se lembrar do Deus, do Senhor, que os livrou da terra do Egito enquanto eles eram escravos. Deus falando, olha, se lembrem, tá? Não se esqueçam, não. Vários textos da Bíblia faz referência à importância de nos lembrarmos ou de fazermos bom uso da memória. Portanto, eu comecei a me preocupar, comecei a fazer exercícios para a minha memória, porque um bom pregador precisa, primeiro, saber ensinar, explicar bem a palavra, ter uma boa voz, voz que as pessoas entendam, compreendam, ter boa memória para, enquanto estiver pregando, utilizar ilustrações do seu dia a dia ou daquilo que aconteceu há algum tempo. Enquanto estiver pregando, usando a sua memória para recitar versículos ou textos da palavra de Deus. Vem cá, vocês perceberam que a minha memória, ainda que falha, me trouxe à tona o exemplo de um amigo meu de 15 anos passados? A minha memória me trouxe uma ilustração, quer dizer, trouxe uma ilustração para você. A minha memória me fez recitar Deuteronômio capítulo 6. Ah, pastor, mas você tinha lido hoje pela manhã, leu isso ontem à noite, ok. Mas foi a minha memória que me fez lembrar. Portanto, é importante um pregador ter boa memória. Segundo, aliás, quarto, o pregador precisa saber parar. Presta atenção e anota isso aí, ó. Muitas vezes, nós estamos com a oportunidade de falar e não sabemos parar. Às vezes não queremos e às vezes não sabemos. Mas tudo tem um tempo, meu povo. Não adianta a gente ficar e não conseguir parar. O pregador precisa saber exatamente como parar e onde parar. Sabe por quê? Porque senão a sua pregação vai ficar sem nexo, sem começo, sem meio e sem fim. Portanto, é por isso, aliás, que é importante a homilética, por isso que é importante a estruturação de um sermão, para que você saiba como começar, como desenvolver e como você vai concluir, como você vai finalizar aplicando na vida das pessoas. O quinto ponto é que o pregador precisa ser seguro daquilo que fala. Olha só, meu povo, preste atenção aqui, ó. Como é que eu como pastor, eu como pregador, você como pregador, pregadora, vai ministrar a palavra de Deus sem ter conhecimento do texto? Se o que você prega é o texto explicado para as pessoas, não dá. Você precisa compreender o texto, estar seguro daquilo que você fala, para que você consiga transmitir. Então, todo pregador, antes de ministrar qualquer texto bíblico, precisa, na pior das hipóteses, ter lido 5 vezes o texto bíblico, ter feito diversas anotações, ter orado em cima desse texto, para depois subir no púlpito, porque vai estar seguro daquilo que está falando. O sexto ponto, isso aqui é fundamental, tá? Também anota isso aí, presta muita atenção. Se você falar, mas não aplicar o texto bíblico para a vida das pessoas, para o dia a dia das pessoas, você não pregou. Simples assim. Se você explicar o texto, explanar o texto, apresentar o texto, mas não aplicar, eu sinto muito. Você não pregou. Você pode ter dado uma palestra, pode ter ensinado algumas lições, mas não foi pregação, porque toda pregação pega o texto, ele é explicado e é aplicado para a vida dos ouvintes, tá? O sétimo ponto que o Lutero cita é investir na missão. Pastor, explica melhor isso. O que seria, então, investir na missão? Investir na missão é você compreender a necessidade que você tem de, primeiro, se preparar antes de pregar, estudando o texto, fazendo cursos, buscando incentivo nos
crentes mais experientes, buscando bagagem, buscando experiências na vida dessas pessoas. É preparar o seu coração, preparar a sua alma para a pregação, preparar o seu corpo. Ei, gente, preste atenção. Você pensa que não, ou pode pensar que não, mas o sono é fundamental para que você consiga ministrar uma palavra poderosa no outro dia. É fundamental um bom sono. É fundamental que você esteja bem descansado, bem alimentado. Então, investir na tarefa de ministrar ou na missão de ministrar é justamente isso. Cuida do corpo, cuida do espírito, cuida do intelecto, para que você tenha como contribuir para o povo. E, por fim, olha só o que aqui o Lutero fala. Ele fala o seguinte: para você ser um pregador, você precisa suportar o desprezo de todos. Sabe o que acontece aqui, gente? Muitas vezes, a gente até passa uma semana preparando uma pregação. Às vezes, até a gente jejuma, ora, se prepara para quando assumir o púlpito, quando subir no púlpito, quando estiver diante do povo, saber o que dizer, ter o que falar e seguro daquilo que prega. Mas, normalmente, comumente, as pessoas, ou muitas das pessoas, vão te desprezar como um pregador. Vão te desprezar mesmo sabendo que você tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Mesmo assim, você será desprezado. Mesmo assim, você será alvo de críticas e chacotas. Mas o pregador bem-sucedido não se incomoda com isso e suporta esse desprezo do povo. Até porque tem como exemplo maior Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que suportou tudo. Suportou absolutamente tudo enquanto 100% homem, tá? Lutero deixa aí alguns modelos para a gente, algumas virtudes, algumas características que eu e você precisamos ter. Se já tem, continua melhorando. Se tem em partes, busca o aperfeiçoamento. Se não tem, vamos construir, vamos desenvolver, vamos atrás de tudo isso. Finalizamos aqui esse momento do curso de oratória, tá bom? E agora eu abro para vocês, para a gente bater um papo sobre essa temática, sobre a comunicação no reino de Deus, sobre como você desenvolver, pregar. Eu poderia até citar um exemplo, né? Quer dizer, pedir para vocês citarem um exemplo de pregadores. Quais são os pregadores que vocês mais gostam de ouvir? Falem para a gente aí. E se tiver alguma pergunta em relação ao que nós acabamos de conversar, pode ficar à vontade também. A hora é agora. Olá, pastor. Diga, meu irmão. Vladimir. Eu tenho, sim, alguns pregadores, né, que, por sinal, eu acho que de tanto eu gostar do tipo de pregação deles, eu acabei criando uma certa dificuldade para aceitar algumas pregações nas poucas igrejas que eu tenho ido, que é o Rodrigo Silva, é o Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Eu conversando com um amigo meu que é pastor em Recife, ele disse para mim o seguinte: Vlado, esse tipo de pastores e de pregação que você gosta, você tem que procurar, digamos, mudar, né, a minha visão para pregações mais simples, de acordo com as igrejas onde eu ia. E olhe que eu não sou pregador, mas eu admiro muito. Por sinal, eu tive um professor, quando o senhor estava falando sobre a voz, né, que ele é um professor, primeiro professor do seminário, e ele tem uma voz belíssima, super inteligente, é aquela voz mansa que pelo menos eu gosto de escutar esse tipo de pregador. E nas poucas igrejas onde eu tenho ido aqui,
Aí vem outro exemplo do pregador, que é aquele que grita muito. Uhum. Se eu tiver errado, me perdoe. Deus me perdoe também, pelo menos eles estão pregando e eu não. Uhum. Eu não consigo assimilar muita coisa do culto quando tem esse tipo de pregador. É aquele que grita muito e, pelo menos para mim, eu não consigo entender a maior parte do culto. Então eu Uhum. baixo a cabeça, fico olhando a Bíblia para não ser assim tão indelicado, sei lá. Mas esse tipo de pregação com gritos, eu realmente não me chama atenção. Mas são esses os pregadores que eu gosto. E, como o senhor estava falando, que o bom pregador, né, que, palavras de Lutero, é aquele que sabe parar na hora certa, é aquele Sim. que sabe pregar, colocando o contexto do texto. Né? Diz um ditado que diz que o texto sem contexto torna-se pretexto. Uhum. Aí eu vou muito por esses pontos e, às vezes, eu, para lhe ser sincero, eu ando afastado de igrejas, eu vou como visitante, mas não é julgando as Sim. igrejas por onde eu vou, não é julgando os pregadores, e Uhum. sim uma cobrança que eu faço, que eu busco, e que eu vejo que eu, né, tenho a minha culpa, que é sem querer julgar, mas já estou julgando. Mas é por aí. Tá bom. Obrigado, meu irmão, pela participação, tá? E é importante, tá? As suas colocações são muito importantes porque alguém também pode querer ouvir algo desse tipo aí, tá? Mas vamos lá. 2 pontos que eu queria destacar no que você falou. O primeiro ponto os tipos de pregadores, né? E, na verdade, os tipos de pregadores. Aquele que fala mais manso e aquele que fala mais alto, mais enérgico e tal, com mais força. São 2 detalhes. Primeiro, e aí você até citou, você disse que fica um pouco crítico, porque quando escuta Rodrigo Silva, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, você fica, poxa, esse parâmetro aqui fica difícil, onde eu vou e tal. Mas, assim, 2 pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro, quando você escuta Augusto Nicodemos, Rodrigo Silva e Hernando Dias Lopes, você está ouvindo o melhor deles. Dificilmente eles vão colocar na rede social, lá na internet, sei lá, alguma pregação que não foi legal. Porque acontece, tá? Acontece. Você está vendo sempre o melhor deles. O que, para mim, você citou 3 caras que são sensacionais, são fantásticos. Eu gosto demais, em especial do Hernandes Dias Lopes. Gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Mas tudo que eu assisto, inclusive já o visitei lá em São Paulo, até falei isso hoje pela manhã, e amo as pregações dele. Em contrapartida, por outro lado, quando a gente vai para as nossas igrejas locais, nem sempre nós temos o melhor dos nossos pastores. Às vezes, como, tipo assim, o Hernando Dias Lopes, eu posso escolher a mensagem que eu quero ouvir, né? Eu quero ouvir hoje Gênesis, aí pá, vou para o Gênesis. Eu quero ouvir hoje algo lá em Efésios. Eu quero ouvir sobre Jesus ou João Batista. Aí eu encontro. Na minha igreja, eu não escolho o que eu vou ouvir. É o que Deus mandar o pastor pregar. E, às vezes, o pastor prega me confrontando. O que é que vai acontecer? Eu posso me chatear. Ô, meu irmão, só porque o pastor sabe que eu faço isso, ou porque eu faço aquilo, ele está falando essas coisas, às vezes nem é. Às vezes nem é. Então, esse é um ponto. Eu encontro o melhor dos pastores na internet e geralmente, eu encontro o, o pior, por assim dizer, né? Não, acho que a palavra não é essa, mas o pior dos meus pastores, tá? Um outro ponto é a questão da característica de pregação, que seria numa outra aula de oratória eu vou falar sobre isso, mas as características de pregação. Tem gente que gosta daquela mais mansa, como você falou, e tem gente que gosta daqueles mais enérgicos. Mas preste atenção, se eu citar aqui pelo menos 3 nomes de pregadores que pregam de forma mais enérgica,
mas e que são bem-sucedidos, que conseguem arrebatar uma multidão, que conseguem alcançar muita gente, né? De fato, é questão de preferência. Eu gosto de um jeito, o outro gosta de outro, e talvez seja por isso que Deus permite esses camaradas, na sua pluralidade, pregar o evangelho. Por exemplo, Eliseu Rodrigues, eu acho que é esse o nome dele, da Assembleia de Deus, é um camarada que tem até uma palavra legal, mas ele grita muito, Silas Malafaia, muito conhecido, inclusive no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, é um cara que também grita demais, né? Não é igual a alguns outros da Assembleia de Deus que fica naquele... Mas o Silas também grita muito e consegue alcançar uma multidão, né? Tem feito um trabalho, inclusive, lá na Vitória em Cristo, lá no Rio de Janeiro, e no Brasil, chegou no Recife, chegou em alguns lugares já. Pronto. E aí, por outro lado, tem pessoas que olham para Hernandes Lopes e falam o seguinte: meu irmão, eu não vou para o culto do Hernandes Lopes. Se eu for, eu vou dormir. Do Augusto Nicodemos, que o cara explana a Bíblia de uma forma muito legal, cara. Só que tem gente que dorme. Não, pastor, se eu for para lá, eu vou dormir. Não tem condições, não. Né? É por isso, penso eu, que Deus abençoa o seu povo com a pluralidade. Só que o nosso cuidado, viu, irmão Vladimir, José Vladimir, é não olhar para o melhor daquele que eu quero e o pior daquele que eu não quero. Eu tenho que tentar equilibrar isso. Tem gente muito boa que prega gritando, mas gente boa, que tem a palavra boa, que transforma também. E tem gente que prega manso, mas não prega nada, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. É verdade, o senhor está certíssimo. O pessoal precisa aprender um pouco mais dessas coisas e aceitar mais essa diferença que é notória nas pessoas, né? O senhor está certíssimo. Amém. O irmão Oswaldo fala assim, ó, o irmão segue a linha reformada. Concordo. Perfeito sua exposição, pastor João. Pastor João Paulo, será que alcançar a multidão é a aprovação de Deus? Quem não tem multidão não é aprovado? Aprovado seria a igreja grande e as pequenas? Excelente pergunta. Quem foi? Foi Oswaldo, né? Que legal, excelente pergunta. Vamos lá. Tentar responder isso, né? Tentar responder isso. Não, para mim, ser bem-sucedido não é ter igreja gigante. Para mim, ser bem-sucedido não é arrebatar multidões. Para mim, não é isso, tá? Até porque eu poderia citar, não vou por respeito, mas eu poderia citar igrejas grandes, de multidões, de televisões, que eu acho que não estão pregando o evangelho, tá? Eu acho que não estão pregando o evangelho. Ser bem-sucedido, na minha humilde opinião, na minha concepção, e aí não dá para medir, pelo menos eu tenho dificuldade de medir, né? Mas ser bem-sucedido no ministério, no reino de Deus, para mim seria, primeiro, ter um bom nome. Provérbios vai falar assim, ó, é melhor ter um bom nome do que muita riqueza. O cara que sabe que tem condições de entrar e sair em todos os lugares e as pessoas o consideram. Não é que ficam bajulando, não, porque aí também não rola. Não é o cara que é político também, não. Em todo lugar eu me dou bem, ninguém tem raiva de mim, eu não tenho nada contra ninguém. Às vezes é só um político que não se posiciona, né? Só um cara que não se posiciona. Então, primeiro ponto é o cara que tem um bom nome, o cara que é íntegro, o cara que as pessoas veem no dia a dia e não só nas pregações de internet ou não só nos cultos. Por exemplo, eu sempre falo isso na igreja, sempre. O cara fala assim, pastor, que bênção, palavra, não sei o que e tal. O senhor é uma bênção, pastor. Aí eu falo assim, cara, será? Será que você diz que eu sou uma bênção porque me viu 2 horas na igreja? Será que eu sou uma bênção? Aí eu sempre falo isso, né?
Pergunta à minha esposa se sou uma bênção. Pergunta à minha filha, o meu filho, se sou uma bênção. Aliás, não pergunta não, porque tu vai se escandalizar. Eu sempre falo isso, né? Eu tiro essa onda, eu brinco. Porque a gente idealiza as pessoas. Ah, porque fulano tá lá em cima, de paletó, de gravata, não sei o que, é uma bênção. Será, meu irmão? Então, Oswaldo, eu não consigo te responder assim, definir, cara, o que é ser bem-sucedido. Eu penso que é ter um bom nome, tá? É um cara que a sua família respeita, considera pelas suas posições, o segundo ponto. E o terceiro ponto é aquele cara que cresce e prospera não financeiramente, né? Porque para mim prosperidade vai para além do dinheiro. Prosperidade é ter bons amigos, é ter uma família abençoada, enfim, ser um cara coerente e tal. Mas respondendo a pergunta diretamente ser bem-sucedido ter igreja, ser bem-sucedido é arrebatar uma multidão e ter igreja grande? Não, não é. Isso não é simplesmente isso não é ser bem-sucedido, tá? Pode ser. Eu não estou dizendo que igreja é grande, porque aí a gente cai no erro, a gente cai nos extremos, né? Tem gente, e eu conheço pessoas assim, que se tem igreja grande, aí o cara fala logo o seguinte: epa, essa igreja é do cão. Não pode ter igreja grande, não pode ser rica, não. Eu acho que não é isso, não é o dinheiro, não é a multidão que define, tá? Não é a multidão nem o dinheiro. Eu penso que pelo menos esses 3 pontos aí que eu citei, mas é difícil, viu, Oswaldo, da gente definir, cara. É muito difícil. Perfeito, obrigado, pastor. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Arildo, rapaz, chegou por aí. Grande Raica, chegou por aí. Se quiserem falar, podem ficar à vontade. Eduardo Amaral, não tinha falado com ele ainda, né? Eduardo Amaral, Raica, Arildo, Samantha Cruz. Pode falar, pode ficar à vontade aí. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente vai se reunir no próximo mês novamente, tá? É provável que no mês de maio a gente só se reúna na terceira semana, certo? Então, se vocês tiverem tempo, a gente poderia reunir ainda. Deixa eu ver que dia é hoje. Ah, não, mês de abril. Seria uma opção a gente reunir no mês de abril. Mas a minha pergunta era: qual o tema que vocês queriam que a gente conversasse aqui, hein? Tem um tema que vocês gostariam de compartilhar? Eu ia colocar no grupo, mas para ser mais justo, prefiro perguntar para vocês que estão aqui com a gente, né? E aí vocês dizem: ah, pastor, eu queria ouvir sobre, sei lá, Ministério de Jovens, dinâmica para adolescente, ou então idosos, inclusão social, sei lá. O que é que vocês gostariam de ouvir na próxima aula? Digam aí para mim aí. O Eduardo Amaral fala assim, ó: tudo em paz, meu querido. Apenas ouvindo as participações por enquanto. Beleza, mas se quiser participar, pode ligar o microfone e ficar à vontade, meu irmão. Fala, Carol. Eu sou professora de adolescente. Opa, E é uma barra. eu sei. Não é molinho. É não. Eu tenho muita dificuldade. Que, inclusive, os meus adolescentes, antes da pandemia, eu era professora de juniores. Uhum. Aí os meus juniores cresceram e viraram adolescentes. 2 anos. Aí o líder da EBD foi e me colocou para ser a professora dos adolescentes. Falei, pô, que barra, estava tão acostumada com as crianças mesmo, né? Porque os juniores são crianças de 9 anos. Aí tá, peguei os adolescentes. Não está fácil, apesar deles já terem sido meus, já há uns 5 anos que eles são meus alunos. Mas aconteceu uma coisa assim, tão gratificante para mim, eu fico até boba, eu tenho até que me segurar aqui, que senão eu subo, de tão boba que eu fico. Eu tinha uma adolescente que completou 18 anos. Completou 18 anos,
vai para os jovens, né? Uhum. E ela não quis ir. Olha aí. Ela chegou para o líder pro líder da EBD, né? Falou, Berg, deixa eu ficar com a tia Carol, pô, não quero ir para os jovens, não. Aí Berg olhou para ela e falou assim, tá, tudo bem, vai ficar por enquanto a gente está com classe única. Então, eu fiquei assim, muito orgulhosa de mim. Mas isso é uma, Uhum. né? É bem complicado, as crianças, eles faltam demais. Os pais não têm aquele negócio de vamos para a EBD, né? Eles faltam demais. Tem dia que eu estou com 3 alunos dentro de sala de aula. Mas os pais vão? Vamos, Os pais vão, mas não levam. Não não aceitam o obrigam não deles, os né? adolescentes, Uhum. né? É. Aí eu fico assim tentando estratégia, já levei chocolate para a classe, para quem fizesse os trabalhos que eu passo, que eu botava trabalho no grupo de Zap, né? Eles não respondem, sabe? Eu já tentei um monte de coisas, mas eu já chamei o pastor, já fui para o gabinete, pastor, olha, não dá, se o senhor não chamar os pais, porque o problema não são as crianças, né? Que apesar deles terem 14, 15 anos, os pais que têm que ir, vamos sim, né? Uhum. E não acontece isso. Desde eles juniores, eu já chegava para o pastor e falava assim, tem que chamar os pais, tem que chamar os pais, porque aí está complicado, sabe, para mim, eu fico pensando o que eu posso fazer para atrair essas crianças. Apesar de que, por exemplo, a Aninha que eu citei, né, essa que já está com 18 anos, a Aninha é uma benção, uma participativa, a gente repara, dá para notar, né, quando você dá uma explicação, ela rapidinho pega a explicação, é muito legal, muito legal. Então, quer dizer, é dela mesmo, né? É dela. Em compensação, os demais... Aí você sugere que a gente consiga fazer algo para os adolescentes? No meu caso, sim, para Uhum. adolescentes, mas eu acho que assim como eu tenho essa dificuldade com os adolescentes, muita gente tem com as senhoras, com Uhum. os homens, né? Uhum. Então, seriam estratégias para as classes etárias, para cada faixa etária, né? Vamos fazer o seguinte, Carol. Hum. Vamos fazer o seguinte. Me cobra no grupo para a gente. Eu não sei, acho que tem 100 pessoas lá na turma oficial. Mas me cobra lá para a gente saber quem são as pessoas que trabalham com adolescentes, tá? E a gente pensar em alguma coisa juntos. De repente, eu trazer algum professor que já tem experiência com isso, né? Eu conheço algumas pessoas que já têm experiência de longos anos com adolescentes, seria uma opção para a gente fechar uma sala também aqui só para falar de adolescente. Quem não tiver nesse ministério não é obrigado a vir, mas se quiser vir também, fica à vontade, né? Me cobra, porque assim, olha, lá na nossa igreja também tem essa dificuldade, tá? Acredito que em quase todas em relação aos adolescentes. Aí o que foi que nós fizemos? Nós decidimos que esse ano vamos entrar de verdade nesse ministério para tentar fazer a diferença. Inclusive, eu estou assumindo os adolescentes. Eu estou assumindo. A gente vai para fazer mesmo. Agora, para mim também é um desafio, né? Porque eu passei dos jovens até para cima, né? Mas abaixo não. Abaixo sempre ficou com minha esposa. E os adolescentes, como eu falei, muitas igrejas nem têm essa faixa etária, essa transição do infantil para os jovens, que seriam os adolescentes, se perdem em nossas igrejas. Nós temos os juniores e os adolescentes. O Enzo, inclusive, é dos juniores, né? Ele ficou todo bobo, que ele completou 9 anos, opa, vai para os juniores, aí vou ficar na classe da minha avó. Olha aí. Aí eu fui para os adolescentes, rapaz. ele está com a tia Dia. Nós temos três juniores só. Sim. 3 juniores. Pois Um é. deles é o Enzo. Então, acho que a gente pode pensar isso, tá? E aí, de repente, eu conseguir alguém para a gente conversar junto, a gente, juntos mesmo, nós aqui, a gente construir alguma ideia. Eu tenho algumas boas ideias, inclusive, estou montando uma revista bíblica só para os adolescentes, em 1º de João. Eu não uso revista. Aham. Não uso.
O Berg, Entendi. que é o líder da EBD, né? Berg perguntou, me pediu opinião da revista para eu usar com os adolescentes. Eu falei, prefiro sem revista, Uhum, sabe? legal. Porque os assuntos surgem, os temas surgem, eu Uhum, pergunto a eles o que eles querem ouvir, entendi. né? Eu não Pois é. gosto muito de seguir uma Então revista. a gente pode fazer isso, pode pensar. Eu acho que é importante, a gente tem que sacudir o Ministério de Adolescente. Eu realmente percebo Amém, isso. amém. Me cobra lá que a gente pensa. Essa semana está um pouco corrida, mas me cobra lá que a gente vai juntar uma turma, nem que a gente reúna só quem quer saber de adolescentes, a gente reúne e entende um pouco e corre para resolver, mas não vamos deixar de ter essa nossa conversa no âmbito geral, né? De forma mais ampla. Tô com um adolescente recém-convertido, se converteu agora aqui na minha igreja, tem um projeto Craques da Vida, que nós Uhum. temos dois, inclusive o Berg, que é líder da EBD, o Berg era jogador de futebol, Olha já foi só, para a Europa e tudo, e o olha aí. pastor Edilson, que também era jogador do Botafogo, e o pastor Edilson que lidera o Craque da Vida, né? É um projeto para toda a comunidade e tem bastante criança lá no projeto, mas o objetivo principal do projeto é levar as crianças para a igreja, só que a gente não pode obrigar, né? Claro. Um deles, graças a Deus, foi e ficou, que é um adolescente, que é o Carlos Daniel. Mas já foram uns 3 ou 4, mas vão uma EBD ou 2 e não voltam mais, porque o objetivo deles é o projeto, né? Enquanto o Aham, projeto existe para levar eles para a igreja. Mas entendi. aí eu estou com o Carlos Daniel, que não entende nada de nada, é o único crente na casa dele, que ele tem ido. Carlos Daniel vai sempre, vai aos cultos e tudo, mas só ele. Na casa dele ninguém é crente. Então tenho essa também, essa tarefa de puxar Carlos Daniel. Amém. Deixa eu registrar aqui, deixa eu ver aqui, tá? Quem foi que falou aqui? Eduardo Amaral, né? Meu querido, a paz, ele fala, acho que gostaria de ouvir sobre como promover corretamente a importância e iniciativa, a participação da igreja na escola bíblica. Eu tenho, eu tenho uma palestra sobre isso, inclusive tá disponível na plataforma, tá? Botei a importância da escola bíblica. Eu ministrei na igreja sobre isso, em uma outra igreja, e eu disponibilizei para vocês aí, tá na plataforma, tá certo? O Oswaldo fala, mas aí eu tenho o e-book, eu tenho o slide, e tem o vídeo também. Se vocês quiserem, pode me pedir aí. Eu acho legal, que vale a pena até podia passar na igreja ou você mesmo ministrar para a igreja, tá? Também, como eu disponibilizo o, o slide, você pode utilizar para poder fazer você mesmo. O Oswaldo fala, um forte abraço a todos, muito proveitoso esse encontro, parabéns para João Paulo, parabéns pela presença, colaboradores. Olha aí, vocês são colaboradores mesmo. O Eduardo fala, show e obrigado. É isso, rapaz, que legal, viu, gente? Doraci apareceu, Cristina Souza também está entrando aí. Mais alguma participação? Pode ficar à vontade, estamos por aqui. Professor, eu poderia falar algo que não é o tema, né, do encontro de hoje, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento para o senhor. Fica à vontade, meu irmão. É o seguinte, quando surgiu o segundo CONAEB, eu Uhum. estava de férias e eu aproveitei bem esse período, porque foi um momento, assim, digamos que difícil que eu estava passando com relação à concepção de igreja, religião, enfim. Eu já tinha feito discipulado há muitos anos atrás, mas eu não sabia, né, da importância e de tantos conteúdos que se tinha para se aprender. Então, aquilo me acendeu a vontade de aprender novamente. Então, eu resolvi partir do zero. Eu não faço parte de ministério nenhum, eu não lidero nada, eu apenas vivo constantemente querendo aprender, mas foi um presente para mim. Eu acho que alguns comentários lá que coloquei, o senhor falou, fulano é uma bênção, irmão. É uma bênção aquilo que surge no momento que eu vejo como bênção, e o segundo CONAEB, as suas orientações,
E os palestrantes também, que tiveram alguns que me chamaram muita atenção, para mim foi uma bênção. Parabéns a todos vocês, parabéns ao senhor, e que Deus abençoe grandemente todos vocês, e que novas aulas, novos congressos possam surgir. Obrigado. Ô, meu irmão, muito obrigado pelas palavras. Isso é o nosso combustível, o nosso incentivo. A gente não faz isso para receber esse reconhecimento, mas é muito importante para a gente. É muito importante para a gente saber que está, de fato, contribuindo. É puxado, é corrido, enfim, mas a gente saber que está conseguindo ajudar, isso, de fato, não tem preço. Muito obrigado. E aquela história do Cícero, né, foi assim, como eu estava vendo o espelho do meu filho, porque eu tenho, graças a Deus eu ainda tenho, eu tenho um filho que passou, e a vida dele é muito complicada ainda, mas Deus tem agido fortemente e ele tem conseguido sair da vida errada que ele estava vivendo. Amém. Quando o Cícero falou, e que inclusive quando ele apareceu, ele é porque JP e tal, eu digo, rapaz, esse cara, se ele não é viciado, mas já foi. Né? Deu para conhecer na linguagem, mas um exemplo muito bonito, a força de vontade dele, né? Lutar pela vida. E aí, quando ele começou falando, o senhor falando do exemplo, que a mãe dele chegou na igreja com ele e tal, mas, enfim, a força de vontade dele, o agir de Deus na vida dele, eu pensei, caramba, isso é mesmo que ser um filho meu. Embora, com certeza, ele não queira um pai como eu. Mas, olha, foi, assim, uma bênção. É uma bênção mesmo. Eu fiquei, de uma certa forma, me desculpa, eu estou um pouco emocionado, mas vamos lá, bola para frente, e foi show de bola, viu? Muito bom. Amém, meu irmão, José Vladimir. Amém. Deus te abençoe e, de fato, Deus está no controle de todas as coisas. Amém. A gente está junto aqui, a gente está junto, estamos em família mesmo e Deus sabe tudo. Mais alguém? É riquíssima a sua explanação, viu, José Vladimir? Deus abençoe, querido. Olha só. Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos nós. Estamos juntos, meu povo. Aqui somos uma família, tá? Somos uma família memorável. A gente está aqui para se ajudar. Se ajudar. Quem mais? Raica está por aí. Cristina Souza. Então, pronto. Vou finalizar. Eu repito, satisfeito demais com a participação de vocês. Mais satisfeito ainda. Quer dizer, satisfeito com a presença de vocês. Mais satisfeito ainda com a participação de vocês. Amém, amém. Eu quero orar pela vida de cada um e também pela minha vida e peço que vocês orem por mim também, tá? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um tempo preciosíssimo que nós tivemos aqui nesta noite. Pai, é tão especial, meu Deus, saber que o Senhor levanta homens e mulheres para estar com a gente, lugares distantes, com palavras confortadoras, com palavras de incentivo, com pedidos de ajuda. Deus, é tão especial poder te servir com fidelidade, com sinceridade. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor visite essas pessoas que estiveram com a gente aqui. Cada um, Senhor, com certeza absoluta, com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas adversidades. Deus, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, te revela a essas pessoas, meu Pai, através de cada situação rotineira. Pai, fala ao nosso coração a tua vontade, o teu desejo sobre nós, Pai, nos ajuda a cumprir aquilo que o Senhor nos convocou para fazermos, Senhor.
Abençoa aqueles que têm buscado, se capacitado, preparando o Senhor Deus para fazer mais e melhor para o reino de Deus. Obrigado, Jesus. Eu te peço de uma forma muito especial, preciosa, que o Senhor visite os familiares, filhos, filhas, maridos, esposas, maridos e esposas, sobrinhos, mães, pais, de todos os nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Vai agora visitando, Senhor, tocando nos corações, repreendendo todo o mal, trazendo a saúde, restabelecendo a saúde de volta. Pai, no nome de Jesus Cristo, repreende os vícios, os desejos pecaminosos, repreende tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus, e que possamos contemplar famílias restauradas e transformadas para a glória de Deus. O Espírito Santo, vai lá, Pai, agora, habitando em cada lar, transformando cada vida, trazendo paz, alegria, amor, fé, esperança para todos, meu Pai. É o que nós te pedimos, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja Deus para sempre. Povo, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor. Sejamos todos abençoados, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Glória a Obrigado por Deus. tudo. Grande abraço a todos. Boa noite. Amém, meu irmão. Um abraço, Eduardo. A Raik ia falar, era? Não chegou pra gente. Vou finalizar